Você já teve a sensação de que algo ruim, algo que você não gosta, se repetiu mais de uma vez na sua vida? Quer dizer, muitas vezes na sua vida e você tentou compreender o porquê que aquilo estava acontecendo e não chegou a uma conclusão óbvia ou uma conclusão tão rápida quanto você esperava. Por exemplo, vou falar principalmente nas questões de relacionamento, que era o que eu passei, e que alguns ciclos se repetiam, e por mais que eu tentasse da melhor forma, com todos os ensinamentos, com todo o conhecimento que eu tinha, eu não conseguia entender por que algumas coisas continuavam se repetindo. Enfim, e hoje, né, graças a Deus, fui liberta, mas ficou assim um grande ensinamento, hoje eu levo um grande ensinamento, que é a questão da aprendizagem mesmo. Então, assim, vamos lá. A questão é que as pessoas, elas nascem em determinados ambientes. E aí, quando elas são crianças, elas recebem todas as cargas de informações, são nos lançadas, né, quando nós somos crianças. Então, assim, quando somos crianças, não sabemos diferenciar o certo do errado, um conceito que é válido de um que não é válido. E tudo que nos é lançado, todas as informações, todos os estímulos que chegam até nós, nos chegam como verdade, nós tomamos como verdade, porque o nosso cérebro não tem a capacidade de discernir. E ainda assim, quando adulto, muitas das informações que nos chegam, também não temos essa total liberdade de discernir se aquela informação é verdade ou não é, simplesmente porque temos uma parte no cérebro que se chama inconsciente. E o inconsciente, ele é responsável por captar todos os estímulos, todas as informações. Ela não recebe nenhuma informação como mentira. Tudo que é lançado como verdade. Então, se você falar para uma criança que ela é feia, ela vai aceitar aquilo como verdade. Se você falar para uma criança que ela é bonita, ela também aceita como verdade. Se você estimula o outro dizendo que ele é inteligente, que ele tem poder, que ele é uma pessoa com capacidades, essa parte do cérebro entende tudo como verdade, não importa se aquela informação de fato é verdadeira ou se é uma informação falsa. Faz parte desse processo cerebral aceitar tudo como verdade. Então, por isso que o poder do subconsciente, ele é muito válido nas questões afirmativas, porque o que você lança sobre si mesmo, principalmente quando são palavras positivas, elas acabam te ajudando a conseguir aquilo que você quer. Por outro lado, quando você diz assim uma palavra negativa, também de fato ela vai te atrapalhar, porque quando você diz que não consegue, ele aceitou essa informação como verdade. Então, assim, eu quero que você entenda primeiro a parte do subconsciente, que é uma parte do cérebro que as pessoas não têm o controle e que aceita tudo como verdade. Quando você se torna adulto, muitos dos processos das questões de rejeição, de abandono, de violência, tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você viveu, o seu cérebro ele vai tender a compensar aquilo, a compensar aquela falta. Então é por isso que muitas pessoas crescem, se tornam adultas e são pessoas assim muito bem-sucedidas em várias áreas, são pessoas maravilhosas, mas ainda assim quando chega na questão de relacionamento, às vezes é o único ponto e a pessoa ficou travada ali e não progride, assim, não tem um progresso. Por quê? Porque ela não entendeu o histórico passado. Quando você começa a entender o seu passado, aí você começa a entender, a compreender como são as suas reações no presente. Porque todos os comportamentos são respostas aos estímulos que recebemos. Então, se uma pessoa está reagindo de forma agressiva, já está dizendo, ela está reagindo a um estímulo que ela está recebendo naquele momento. E aí tem que se olhar muito a questão dos estímulos, a questão dos gatilhos mentais, enfim. Mas voltando para isso, eu quero que você entenda que
muitos dos traumas de infância você vai tentar compensá-los na sua idade mais avançada ou na sua forma adulta, quando normalmente as pessoas esperam que a gente tome decisões mais assertivas. Ainda assim, é comum ver as pessoas sofrendo enfim, por essas questões de relacionamento, porque foi, principalmente nessas questões, porque houve um abandono, houve uma perca, as pessoas não conseguem se desconectar emocionalmente daquela situação, porque também não é tão fácil assim. Mas a partir do momento que o ser humano começa a entender o que o levou ali, ele também tem que ter autocompaixão, entender que é uma pessoa e uma pessoa ela tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos, mas ainda assim esses pontos fracos podem ser trabalhados de tal forma que ele realmente supere eles, enfim, que ele deixe de ser um ponto fraco e se torne uma força para essa pessoa. Mas muitas pessoas não têm o conhecimento de que existe uma história regressa, existe uma história que leva ela a agir como ela age. E por mais que elas tentem, elas não conseguem a cura ou se desvincular assim tão rapidamente. Mas com o processo, com o passo a passo, dia após dia trabalhando, é possível melhorar e é possível colocar um novo programa, porque o nosso cérebro ele funciona mais ou menos assim, como um computador. E o que é que um computador faz? O computador em si, ele por si só ele não faz nada, ele é uma máquina que recebe programas e executa os programas. O que são programas? São comandos pré-selecionados. Então, assim, o nosso cérebro se assemelha a isso, a um computador onde nós temos o subconsciente, que o subconsciente é uma parte onde a gente executa programas, onde a gente executa comandos. E de onde vêm esses comandos? Esses comandos vêm da nossa história regressa, vem do nosso passado, o que nos leva a agir cotidianamente da forma como agimos. E se quisermos mudar o nosso futuro, nós temos que também mudar os programas que estão no subconsciente. Não é algo tão fácil, mas é algo perfeitamente aplicável, executável. Mas é isso. As coisas continuarão se repetindo até que o ser humano desperte a consciência de que ele age embasado a estímulos. E normalmente esses estímulos são estímulos passados e que afetam ainda a vida adulta. Mas a partir do momento que ele compreende, ele vai mudar esses programas, essas conversas internas, e a partir das mudanças, dessas conversas que ele tem consigo mesmo, ele vai desenvolver novos hábitos para que ele vai desenvolver novos comportamentos, na verdade, e a partir daí desenvolver novos hábitos e assim ter uma transformação da sua realidade, porque a realidade do ser humano ela começa com a criação de perspectivas internas e se transformam para o nosso exterior conforme nós vamos mudando a nossa mente. Então, o ser humano é fruto da sua mente. Porque como o homem pensa, assim ele é. Provérbios.